Quando vocês pensam no Monte Olimpo, onde habitavam os deuses gregos, vocês pensam no quê? Geralmente uma montanha alta, em cima tem umas árvores, uns templos naquele estilo greco-romano, às vezes tá lá no meio do céu, cercado de nuvens, um visual claro, celestial. Isso é o que tá no imaginário popular, né? Mas por acaso você for uma pessoa que pensa na mitologia grega e fala, ah, claro, o Monte Olimpo, essa superfície lunar no meio do espaço sideral, com 5 pirocas de pedra apontada pra cima, onde os deuses se reúnem na frente de um holofote colorido pra bater boca. Aí nesse caso, irmão, eu tenho o filme perfeito pra você. E eis que saiu mais um filme da Canon aqui no Projeto Watchlist. Eu falei no vídeo de Cyborg, algumas edições atrás, que isso era uma possibilidade porque eu tinha colocado muito filme da Canon na minha watchlist, e agora eu tô aqui colhendo esses frutos que eu plantei, não é mesmo? Hércules é um filme bizarro, com certeza é o pior filme que eu já sorteei aqui no projeto, sem dúvida nenhuma. O filme é uma produção da Canon, só que mais especificamente da Canon Itália, o que significa que ele pega o melhor dos dois mundos do cinema trash, ação americana e galhofa italiana. Começando pelo diretor, que é um cara chamado Luigi Cozzi. O Cozzi é um cara mais associado com filme trash de terror e giallo, mas de vez em quando ele ia para outros gêneros também dirigir umas paradas. E por algum motivo, julgo eu que para tentar vender o filme para um público americano, ele assinou a direção como Lewis Coates, uma versão americanizada do nome dele. Eu por acaso tenho uma sacola aqui que tem a cara do Luigi Cozzi impressa, inclusive. Eu e minha irmã tivemos a oportunidade de visitar a loja do Luigi Cozzi em Roma, que é uma loja especializada em filmes de terror e giallo e tudo mais. Mas além de dirigir o Hércules e estar nessa sacola, ele também escreveu o roteiro. E o que ele fez nesse roteiro foi uma miscelânea que não faz muito sentido. Ele decidiu misturar ficção científica com filmes de fantasia vibe medieval, o que são dois gêneros bem opostos. E ao mesmo tempo, o pessoal da Canon tava querendo fazer um filme de ação bagaceira bem naquele molde deles mesmo, com muita violência e muito sexo. Mas isso mudou quando o papel principal do Hércules foi interpretado pelo Lou Ferrigno, o incrível Hulk da série dos anos 70, porque ele quis transformar o filme em uma história pra família. Tirou o gore e as cenas eróticas e acabou virando o pior gênero possível do cinema, que são filmes de baixo orçamento picaretas feitos pra criança. E o pior é que ele ainda foi um sucesso moderado de bilheteria, ainda mais pros padrões da Canon. Então ele ainda ganhou uma continuação alguns anos depois, que continua estrelando o Lou Ferrigno e ainda é escrita e dirigida pelo Luigi Cozzi. Eu confesso que eu tô um pouco tentado de colocar o Hércules 2 na minha watchlist também, só pra ver como eles evoluíram essa história, pra onde eles foram depois disso. Porque assim, esse é um filme do Hércules que é meio esquecido pelo tempo, mas eu acho que ele tem um potencial nível The Room, de filme tão ruim que é bom, de virar meme, tá ligado? E quando eu vi esse filme eu achei surreal que com todos os meus anos de internet e de filme ruim, eu nunca tinha visto a cena do urso. Essa cena é o auge desse filme disparado. O pai humano do Hércules tá no meio da floresta de boa quando a Hera envia um urso pra matar o cara. O Hércules chega lá pra ajudar e tem uma cena de luta que mistura uns planos de um urso de verdade, que claramente foram tirados de outro filme, junto com o Lou Ferrigno lutando com um cara fantasiado de urso. A diferença entre os planos de urso e a fantasia são tão óbvias que parecem uma cena de filme de paródia. E quando a luta acaba, o Hércules tá tão puto com o urso que matou o pai dele, que ele joga o urso longe, mas ele joga tão forte que o urso sai da atmosfera da Terra, decola pro espaço, onde ele aparentemente vira um com o universo e se transforma na constelação da Ursa Major. Essa cena é tão absurda, tão trecheira, cara, que eu não sei como o Hércules arremessando um urso no espaço não é mais famoso. Mas ok, em questão de trama, esse filme também é uma zona e até difícil de explicar. O filme abre com a criação do universo, já começa bem aí. E aí tem uma narração com os efeitos de luz criando um céu e os planetas. Parece que você tá vendo uma exposição do Planetário da Gávea, só que dos anos 70. E a história que ele conta é que teve uma grande explosão que criou o universo, ok? E aí depois disso surgiu o Vaso de Pandora, e aqui o bagulho começa a ficar doido. Alguns de vocês já devem estar vendo isso e pensando, Vaso de Pandora? Parece que os caras aí erraram o recipiente, né? Mas após uma breve pesquisa, que significa que basicamente eu joguei Vaso de Pandora no Google, eu descobri que a caixa de Pandora que todo mundo conhece, na real é uma tradução errada. O original da mitologia era realmente um vaso muito grande, então nesse ponto, Hércules de 83 é fiel. Acho que o errado aqui mesmo é que o Vaso de Pandora acaba sendo responsável pela criação da Terra e dos humanos. O que acaba criando um paradoxo ali, porque como que ele tem o nome de Pandora se Pandora é uma humana que abriu a caixa ou o vaso? Mas na verdade ela foi criada pelo vaso quando ele foi aberto. Como funciona isso? Mas enfim, tem essa porra desse vaso neon gigante flutuando no espaço e o vaso explode do nada. Os cacos desse vaso formam então o sistema solar, incluindo a Terra e a Lua. E aí nessa Lua brotam os três deuses, Zeus, Hera e Atena, cada um com seu figurino
figurino de fantasia de carnaval. Hera, que tá bolada porque ela tá tendo que vestir um leque gigante de plástico em cima dos peitos, fala que tem que testar os humanos pra ver se eles são dignos de tudo que os deuses deram pra eles. A esse ponto da história eu acho que os deuses não deram nada, mas não tem mais explicação do que isso não. Só que Zeus e Atena protestam, eles querem dar uma chance justa pros humanos, porque agora que o vaso de Pandora quebrou, tem muita maldade no mundo. O que é curioso, porque o filme acabou de mostrar um mundo sendo criado por causa do vaso que quebrou, mas é melhor não pensar muito nisso não. Zeus então decide criar um ser feito de luz que vai ser o humano mais forte e inteligente de todos. Esse é o Hércules, que na real é uma bolinha de luz que viaja pelo espaço e acaba possuindo um bebê humano que é filho de um rei. A partir daí então a Hera fica o filme todo financiando as forças do mal e tentando fuder com a vida do Hércules sem motivo nenhum, enquanto o Hércules tenta encontrar a trama do próprio filme indo de tarefa em tarefa e jornada pra jornada. Nisso todo o visual do filme é bizarro. Ele foi lançado nos anos 80, mas olhando pra ele parece muito um episódio bem trecheira do Star Trek anos 60. Tem essa mistura de temática espacial com fantasia e elemento de mitologia, parece aquele episódio do Apollo que eu mencionei na minha lista de episódios bizarros. Então todo o visual do filme é esquisito. Os deuses ficam o tempo todo de rolezinho na lua, e o vilão humano do filme, que é o Rei Minos, fica também, sem explicação nenhuma. O cara de vez em quando só aparece na lua pra dar um rolê e trocar uma ideia com outro personagem que é meio que um inventor dos deuses. Os cenários desse filme são uma miscelânea. Às vezes eles são umas pinturas de mating quase mescladas de um jeito convincente ali no filme, às vezes eles são cenários internos meio cavernosos, sem muita inspiração, e às vezes tem umas misturas de cenário reais com miniaturas que são bem legaisinhos. Mas o pior é que a temática espacial sci-fi continua até nas aventuras do Hércules na Terra. Então tem muitos lugares que eles chegam nessa jornada que parecem meio perdidos no espaço-tempo, do tipo um castelo no topo de uma montanha com um fundo de céu bizarro meio do espaço com uma lua gigante. Tem toda uma cena que eu acho surreal, que o Hércules e a Circe, a bruxa que cola com ele nas aventuras, tem que ir pro inferno pra pegar um feitiço dela que foi roubado ou qualquer palhaçada dessas. E a representação do começo do inferno é bem brabo, é o que a gente espera. É um lugar todo vermelhão, o rio Estige é uma névoa meio magma laranja, é lá no meio de um monte de caverna, com uma ilha de caveira enorme ali. Aí Caronte, o barqueiro, vai buscar os personagens e tem um visual legal, que ele é um bicho caveira ali, meio que um ceifador sinistro. E depois que eles atravessam o rio Estige, eles finalmente chegam na parte mais profunda do inferno, que é o espaço. De novo. Essa cena é bizarra, é tipo, eles andando na caverna de fogo lá, e quando tu olha, tu tá num templo minimalista com uma mão gigante na frente das galáxias toda do espaço, e é isso. Na real, já era de se esperar que o inferno fosse dar no espaço, né? Porque eles acessam esse inferno atravessando uma ponte que é um arco-íris que fica nesse fundo infinito de noite estrelada também, né? Então, é um indício. E acho que nem preciso dizer que a montagem desse filme é meio psicodélica, né? A presença dos deuses é ótima. Às vezes eles aparecem normais, às vezes eles estão meio transparentes, sem muito motivo, e do nada acontecem umas coisas do tipo uma ampulheta gigante flutuando pelo espaço, ou os efeitos desse filme, que, de novo, parece tudo coisa dos anos 60. Hércules sendo criado ali da luz é um efeitinho muito cafona, e eu acho bizarro que quando ele aparece celestial lá no espaço, os caras meteram uma tanguinha pro Luferinho usar, que é da cor da pele dele, então parece que a gente tá vendo um Hércules pelado que parece um boneco Ken sem genitália. E tem vários outros momentos desses efeitos de sobreposição. O Hércules passando por um teste no inferno que mostra o braço dele pegando fogo e sendo congelado, com um efeito esquisitíssimo ali, feito no split screen, a tela dividida, que aí metade dela é o efeito, e a outra metade é o Luferrinho reagindo e tentando deixar o braço dele mais ou menos parado ali no lugar certo. E tem um momento maravilhoso do começo que o bebê Hércules está descendo o rio numa canoa e vai cair numa cachoeira. E aí Zeus interfere e mete um mãozão gigante ali saindo da cascata pra salvar a criança. Eu ri demais disso. Antes do Hércules virar o Luferrinho, ainda tem uns trechinhos do filme com ele criança. O Hércules bebê é o filho do rei de Tebas e é o verdadeiro herdeiro do trono, mas o filme começa com a vilã Ariadne, que é filha do rei de Minos, interpretada aqui pela Sybil Danning, uma atriz famosa de filme trash, que tá orquestrando um golpe de estado com o comandante do exército de Tebas. Eles roubam a espada sagrada, matam o rei e a rainha e deixam o comandante no poder. Eles tentam matar o Hércules bebê também, mas uma das criadas da rainha consegue fugir com ele e larga ele numa canoa andando no rio. E tu acha, por causa dessa introdução, que a trama do filme vai ser essa, né? Hércules crescendo no meio do mato, com a família que adotou ele, e aí ele decide ir pra Tebas pra fazer alguma coisa, e descobre que ele na real é o herdeiro do trono e tem que se provar pra galera de lá, tirar
tirar o comandante tirano do poder. Mas não, cara, nada disso é mencionado de novo no filme. O comandante traíra que matou o rei tá lá no trono até hoje, ninguém fez nada pra impedir o cara, ele é um vilão que se deu bem só. Esse filme é tipo, toda vez que você acha que ele vai ter uma trama, ele vira e fala, né, vai ser essa não, e muda pra outra coisa acontecendo. Então primeiro tem todo esse passado do Hércules, filho do rei de Tebas, que serve pra porra nenhuma. Depois a gente vê o Hércules com a família nova dele no meio do campo, mas ela é imediatamente assassinada. Aí ele taca fogo na própria casa e decide vagar atrás de algo pra fazer. E o que ele decide fazer é ir pra cidade de Tiro. Tem alguma piada com o Rio de Janeiro pra ser feita aqui, mas eu acho que ia ser óbvia demais. O rei Algias do Tiro tá fazendo umas competições pra achar um guerreiro brabo. E aí o Hércules chega pra essa competição e quebra geral na porrada. Nisso tem o personagem do conselheiro malvado aqui, que é um cara que não quer deixar o Hércules vencer. Então ele venceu na espada, tá com umas bigas em cima dele. Aí o Hércules consegue quebrar as duas bigas ao mesmo tempo na mão. O conselheiro vira e fala, pera aí que tem os lutadores ainda. Eu só fiquei, porra brother, ele quebrou as bigas na mão, arrastou os cavalos e tudo mais. O que tu acha que meia dúzia de lutador vai fazer, brother? E naturalmente Hércules senta os lutadores na porrada com um tronco de árvore, que depois que ele termina de usar, ele arremessa em outro planeta. Porque o arremesso de objetos pelo espaço sideral é uma prática bem comum aqui nesse filme. Mas aí o conselheiro malvado quer meter um último teste que fala que o Hércules tem que limpar os estábulos do Algias, que é um dos 12 trabalhos do Hércules, aleatoriamente aparecendo na trama. Acho peculiar como eles não fizeram o filme todo focado nesse lance dos 12 trabalhos, que é a parada mais famosa envolvendo o Hércules, e que aí seria uma trama coerente, ao invés de fazer essa presepada espacial bizarra. Essa cena é legalzinha porque tem um cenário maneiro nos estábulos, e o Hércules desvia um rio pra limpar esses estábulos, igual na mitologia, o que eles fazem com um efeitinho de miniatura bem legal. O contraste do estábulo sujo ficando limpo magicamente, sem muito sentido, porque a água só passa embaixo, é ótimo também, e é outro momento tosco que eu dei bastante risada. Mas ok, o rei do tiro aqui quer então que o Hércules seja um guarda pra levar a filha dele, essa mina aqui chamada Cassiopeia, em uma viagem. Então beleza, parece que surgiu uma trama ali, né? Não, porque os deuses decidem que o filme tá chato e eles querem na real paralisar o Hércules pros vilões poderem jogar ele no meio do mar. E nisso a gente descobre que o conselheiro mala do rei do tiro também tá na tramóia com a Ariadne, e também é um vilão secundário. E sabe o que acontece com ele pra ele pagar por ser traiçoeiro? Isso mesmo que vocês estão pensando. Nada, porque ele nunca mais aparece no filme. Isso é uma parada recorrente aqui que eu acho bizarra, como o filme dá destaque pra esses personagens no começo. Comandante traíra, assassino de um olho só que rouba a espada, conselheiro malvado, até mesmo o rei do tiro. Mas depois de uma cena, nenhum deles aparece nunca mais na trama. É um filme que não tem estrutura nenhuma, não tem personagem recorrente, não tem nada, é bizarro. O máximo de vilão compreensível no roteiro que a gente tem são a Ariadne, que aparece fazendo as tramóias ao longo da trama, e o Rei Minos, que fica quase o filme todo dando rolezinho na lua. Como eu já disse, ele inexplicavelmente aparece no espaço e nessas cenas ele tá trocando umas ideias com Dédalo. Dédalo na mitologia é um inventor humano que trabalha pro Rei Minos, que constrói o labirinto pra ele e depois acaba sendo preso lá dentro. E aí, seguindo a lógica, se você tá colocando Rei Minos e Dédalo como os vilões de seu filme, faz todo sentido o ato final ser o Hércules num labirinto bolado ali, né? Mas não, Dédalo aqui na real é uma mulher angelical que cria criaturas steampunk mágicas gigantes pros deuses. E é isso que eles tentam usar pra derrotar o Hércules, umas máquinas gigantes desengonçadas temática de animal. Então o Hércules tá lá de boa na casa dele quando ele é atacado por um avião de Lego enorme que não se move com muita fluidez, e o Hércules consegue matar o bicho enfiando uma vareta de bambu nele. Então, pra uma máquina bem bolada futurista, ele parece ter menos resistência que um Fusca normal. Depois tem um tipo de hidra mecânica que tem um visual ok, mas todos esses efeitos são muito zoados porque o bicho é tosco e mal tem articulação. E como não tem nada pro ator interagir ali na cena, já que o bicho vai ser acrescentado depois, eles ficam numa ação muito esquisita e desengonçada ali. O último desses é um centauro mecânico que o Hércules senta na porrada com uma âncora até ele ter um efeito de explosão de banco de dados ali em cima dele. E no final, toda essa subtrama de Dédalo e das criaturinhas mecânicas não serve pra nada, só pra acrescentar umas cenas de ação a mais no filme com um efeito merda. Todo esse lance do Rei Minos no filme parece que quer trazer uma questão de a ciência contra a religião, porque o discurso dele é que o avanço tecnológico dele é o suficiente pra humanidade que não precisa mais dos deuses. Só que isso não funciona quando ele tá literalmente
na Lua usando o poder dos deuses pra tentar matar o Hércules. O próprio Hércules aqui não é um personagem lá muito bom, isso principalmente porque o Luferrinho também não é um ator lá muito bom. O Hércules não tem reação nenhuma pra nada. Ele vê umas criaturas super tecnológicas ou mitológicas que ninguém nunca viu antes e ele não reage. Tem uma cena que do nada os personagens estão em outro lugar e o Hércules toma um biotônico fontor ali, fica gigante, quebra umas montanhas no meio e literalmente separa os continentes da Terra, separa a África da Europa. E ele faz isso tudo de boa, como se fizesse isso toda terça-feira, como se não fosse nada. Então se o personagem tá apático desse jeito, a gente acaba ficando apático também pra essa trama que não faz sentido. Mas pelo menos nessas estripulias que o Hércules faz, aí o Luferrinho manda bem porque o cara tinha o físico pra interpretar Hércules, né? Então a gente vê essas cenas meio meme, tipo o Hércules arrancando uma árvore do chão. Essas são umas ceninhas bem estúpidas que são muito boas. E o pior é que uma das melhores dela não é nem com o Luferrinho, que é quando o Hércules é bebê e duas cobras tentam atacar ele no barco. Vamos começar aqui que essas cobras são uma merda, isso nem parece cobra, não parece nada. Os malucos só modelaram qualquer porra ali de papel machê, meteram uns olhinhos brilhantes e falaram, tá ótimo, são as piores cobras que eu já vi. Mas o auge é quando o bebê vai matar as cobras e corta pra uns planos detalhe da mão dele esmagando as cobras, e são nitidamente duas mãos de adulto, sendo que em uma delas tá até parecendo uma tatuagem do dublê ali. Parece que os caras estavam nem tentando, brother. Acho que se alguém fosse fazer uma versão paródia, tipo um Todo Mundo em Pânico desse filme, não ia ter o que fazer, porque ele já é a própria paródia. A trama que eles decidem seguir lá pra metade do filme é que a princesa Cassiopeia, por quem o Hércules se apaixonou, foi sequestrada pela Ariadne e tá sendo mantida em Atlantis. Aí ele consegue escapar do fundo do mar e vai pra uma ilha que tem uma bruxa velha. A bruxa bebe sangue do Hércules, se rejuvenesce e vira uma gostosa, que é a Circe, que passa a ajudar o Hércules nessa busca. Eles vão pro inferno pra recuperar os poderes da Circe e a partir daí eles vão usar uma carruagem que voa, mas que não tem mais um Pégasus pra puxar ela. Então o Hércules faz o que ele faz de melhor. Ele amarra uma pedra na carruagem e isola a pedra no espaço. Então a gente tem um rolê psicodélico de Hércules e Circe andando de carruagem voadora no espaço sideral antes de voltar pra Terra e cair no mar. E o legal disso tudo é que o Hércules consegue fazer essas presepadas todas, mas amarrar a corda na pedra tá além da capacidade dele, porque a Circe tem que fazer com magia. É só pra gente ter um efeito de stop motion da corda se amarrando na pedra ali, né? Mas eventualmente a Circe perde os poderes dela porque ela se apaixona pelo Hércules. Ela conta isso pra ele e a reação dele é... Na real não é, ele só caga pra essa informação. E aí ela morre pra um centauro mecânico e desaparece com um efeito sonoro de ficção científica dos anos 50. O último ato do filme continua apresentando elementos que a gente nunca viu antes. Tem Atlantis, a cidade do Rei Minos, que tem um design de cidade cyberpunk por algum motivo, porque ela é super tecnológica. Mas ao mesmo tempo, toda a fonte de energia da cidade vem de uma fênix que está presa pela espada mágica em um vulcão. E essa fênix precisa de um sacrifício, que vai ser a Cassiopeia. A tal da fênix, na real, nunca nem aparece no filme. Essa história toda é tão bizarra que parece que ela estava sendo inventada conforme eles estavam arranjando o set ali e filmando na hora, tá ligado? E aí o Hércules é levado como prisioneiro, a Ariadne tenta usar os guardas dela pra coagir ele a beber um Boa Noite Cinderela ali, mas a gente já viu esse cara jogando objeto no espaço 3 vezes ao longo da trama. Tu acha que meia dúzia de imbecil com uma lança vai segurar ele? Não vai! Então ele taca a bebida na cara da Sibyl Denning e quebra geral na porrada. O filme termina com ele lutando com o Rei Minos, que usa uma espada mágica com efeito de arco-íris, que me fez pensar se esse filme não estava tentando se misturar ali com os elementos de ficção científica pra tentar vender o Hércules na onda ali do Star Wars, já que ele foi lançado no mesmo ano que Retorno de Jedi, né? Vale notar aqui que a espada mágica que Rei Minos tá usando não é a mesma espada mágica que foi roubada no começo do filme. Essa do Rei Minos não tem preparo nenhum, ele só aparece usando ela e ele tinha ela ali no bolso. A de Tebas, que foi roubada no começo do filme, é a que tá presa ali no chão agora, segurando a Fênix no lugar. Isso, sei lá, pode ficar confuso a essa altura da trama, né? Hércules então mata Rei Minos, mata Ariadne, que inexplicavelmente tem o corpo dela dissolvido estilo Indiana Jones 3, ela vira uma carcaça que vai regredindo no tempo a ponto de virar um buraco negro. Quer dizer, por que não, né? A gente já viu tanta coisa bizarra nesse filme que a gente só aceita. Mas o que eu acho mais legal desse final é que o Rei Minos avisa: se você tirar essa espada mágica daí, tu vai soltar a Fênix e vai destruir a ilha toda. E o Hércules, de novo, não tem reação, ele não liga, ele só faz isso mesmo. A gente tem vários planos de
vulcão explodindo e jogando lava na cidade, com as pessoas tentando sair correndo desesperadas. Essa lava que na real é só uma água mesmo que eles gravaram e meteram um filtrão laranja por cima, né? Porque tudo nesse filme é bem picareta. É sempre bom quando você termina o filme com o seu herói ali fazendo um genocídio. Porque beleza, ele conseguiu salvar a princesa, bacana. Mas ele matou uma cidade inteira fazendo isso e, pra variar, ele não tem reação nenhuma. A cena final do filme é o Hércules salvando e escapando do lugar com a Cassiopeia. E aí ela vira pra ele e fala que ela na real não é mais só a Cassiopeia, ela é uma mistura da princesa com a Circe e com a Ariadne também. E o Hércules não tem reação nenhuma a essa informação. Pra falar a verdade, eu também não tenho, porque isso vem do nada. E a tal da Cassiopeia nem tinha muita personalidade pra começo de conversa, então ela virar um megazord de gostosa ali espontaneamente no final é a melhor coisa que aconteceu com ela. E aí os dois se beijam e viram uma constelação também. Fim. Assim, eu acho que minha análise nesse filme foi basicamente eu falando o que acontece nele e tentando explicar a trama, mas acho que esse é um nível de trecheira que não dá nem pra fazer uma análise mais elaborada, porque toda a bizarrice do filme meio que fala por si só. É com certeza o pior filme que eu sorteei até agora no projeto Watchlist, e é aquilo, eu gosto de uma trecheira e acho que esse filme tem seus momentos de destaque, mas eu acho também que ele é bem arrastado e muito mal feito pra época dele, cara, não dá pra acreditar que isso é anos 80. Se fosse anos 60, beleza, ia ter um charmezinho ali, mas puta merda. Então que filme bizarro. E estamos aqui no final de mais um projeto Watchlist, então é hora do sorteio para saber o que eu vou falar na semana que vem ou na próxima, dependendo do meu cronograma. Ah, ok, esse é um filme brasileiro que tá na minha lista há muito tempo, chama Durval Discos, e parece ser meio doideira esse filme. Mas ok, é isso então, vamos nessa.